que é por parte dele, que teve uma consulta do Flamengo e ele optou por férias, que eu até entendo o lado dele, porque ele já vinha sem ter tido férias, né? E iniciou no Flamengo, teve uma sequência fantástica. Ele foi até o Mundial, o pré-olímpico começaria logo na sequência, ele foi consultado e ele falou que ele preferiria ter férias para poder. Eu não sei, eu creio. Competição. Eu creio e quero entender que isso não é levado em conta, porque o jogador tem o direito à sua opinião, à sua decisão e ter férias também. Eu acho que isso, quero pensar que isso não tinha sido levado em conta, mas ele deveria pelo menos ser convocado para ter um acompanhamento com a seleção. Desculpe, hoje tanto o Tite quanto o Juninho Paulista, que é coordenador de seleções da CBF, eles disseram que isso não foi levado em conta, mas lá atrás, já não me lembro se foi durante ou logo depois do pré-olímpico, o Juninho Paulista deu uma declaração e deu a entender que essa recusa do Gerson teria consequências lá na frente. A gente acha que tem essa declaração do Juninho Paulista separado. Vamos rodar. E saber os momentos, né? Eu acho que tudo, né? Não é só o aspecto técnico. Eu acho que a gente olha todo o aspecto. O técnico, ele é o principal, mas tem o comprometimento, a disponibilidade, o foco, tudo isso a gente leva em consideração numa convocação. Então, vamos lá. Normal, né? Não vejo, eu olhando assim hoje, vendo desse lado, não vejo nada de anormal. Sempre foi essa conduta na seleção brasileira, esse parâmetro de convocações. Lógico, quando o jogador não é que chega a rejeitar, porque não foi uma convocação, foi uma consulta. Ele não rejeitou, ele falou, não, eu prefiro ter férias e tal, mas se o Gerson estiver jogando, estiver num momento técnico muito bom e for consultado e querer ir para a seleção olímpica principal, eu acho que ele iria na melhor... Vamos dar uma analisada aqui. Meio-campistas convocados hoje para a seleção olímpica. Douglas Luiz, Lucas Paquetá, Matheus Henrique, Maicon, Pedrinho, Reinier e Wendel. Nesse grupo, o Gerson não teria lugar? Teria lugar até como titular. Pois é, então estranha-se, né, a não convocação dele. Só que a seleção vem de um trabalho, né, Elisandra? Eles acompanham muito o que foi feito no pré-olímpico. Foi o time que foi lá, que deu certo, que jogou bem, que até o último jogo ainda estava aquelas coisas, será que vai ou não vai? Venceu e convenceu contra a Argentina. Eles acreditam muito no trabalho, aquilo que eu falei, acho que a mesma metodologia que o Jardine tem na seleção olímpica, é que eles trazem da seleção principal. O mesmo trabalho, a mesma conduta, a mesma atitude nas convocações e no que o jogador já fez ou pode fazer. Eu creio que, foi o que eu falei, o Gerson não está no melhor momento dele hoje ainda, né? Fisicamente, taticamente, mesmo com os 2 gols. Eu acho que vai muito pelo momento dele, mas eu creio que nas próximas convocações ele estará na lista ou da Sub-23 ou da principal. O Tite e o Juninho Paulista hoje falaram sobre esse assunto, foram questionados a respeito disso, se o Gerson estaria sendo castigado, né, de alguma forma por aquela rejeição ao convite, à consulta, e eles esclareceram que eles chamaram de um mal-entendido. O Juninho da última vez comentou lá no pré-olímpico sobre ele não ter ido para o pré-olímpico e que isso seria levado em conta, isso se levou em conta também para não convocar, escolher outro jogador? É essencialmente técnica as escolhas dos atletas. Ela tem esse cunho, ela é fundamental. E são todos jogadores que a gente vai acompanhando, que têm um nível técnico muito elevado. E às vezes é um pequeno detalhe que acaba, é um momento técnico, é um momento da equipe que potencializa, é um momento físico, às vezes é um momento clínico, né, de um atleta que está recuperando. Às vezes é início de temporada que o atleta já está em pleno desenvolvimento, porque são temporadas diferentes, europeias. Tem uma série de aspectos e às vezes a gente pensa assim, que é simplesmente escolher. Não. Às vezes é o modelo de jogo que interfere, é escolha. Quando eu fui perguntado, acho que foi na sequência de alguém ter falado do Gerson. Então, deu a conotação que eu estava falando do Gerson, eu não estava falando do Gerson, eu estava falando do nosso critério. E aí teve toda essa polêmica, então só para reiterar que eu não estava falando especificamente de nenhum jogador. Eu ratifico, isso é critério. Quer dizer assim, o primeiro deles é técnico. E tudo é envolvido? Sim. Todas as observações, tudo que a gente pode? Sim. Como todas as que eu citei anteriormente. E aí, o que tu acha? Está tudo resolvido ou não? Não sei se pro Gerson, né? Você acha que tá?
Eu acho que me pareceu muito claro que o Juninho Paulista estivesse falando do Gerson naquela primeira oportunidade lá atrás. É porque toda a situação centralizava no Gerson, né? A não, entre aspas, convocação, a consulta, né? A não disponibilidade da consulta da seleção brasileira. É complicado, é uma situação que não é fácil. Se eles tivessem em mente, a gente precisa chamar jogadores do Flamengo, mas vamos nos restringir a 3. Você colocaria o Gerson entre os 3? Ou você iria como o Tite foi? De Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol? Depende muito do momento da temporada, Lisandra. Hoje está tranquilo para o Flamengo administrar isso, né? Mas daqui 4 meses a gente não sabe como é que vai estar o Flamengo já na fase na fase final de Libertadores. Mas pensando com a cabeça do Tite, só vou tirar 3 do Flamengo. Que 3 eu tiro? Eu acho que os 3 hoje são os que estão vivendo o melhor momento. Bruno Henrique, Everton e Gabigol. Eu tô meio assim por causa da confusão do Bruno Henrique. Eu não sei como é que o Bruno Henrique vai se apresentar na seleção. A CBF chegou a fazer uma consulta ao Flamengo para saber das condições do Bruno Henrique. Eu não sei qual é o estágio da lesão dele. Mas a gente tem que levar em conta também, Elisandra, que é o seguinte, a maneira que os jogadores jogam no Flamengo, eles não vão conseguir jogar isso na seleção. Por que, Grafite? Porque o esquema é diferente, os jogadores é diferente, a situação é diferente. No Flamengo eles têm o dia a dia, os treinamentos, os jogos. Outro dia eu vi uma entrevista de alguns jogadores do próprio Jesus falando que é difícil os jogadores que chegaram a entrar no Flamengo, porque tem toda uma dinâmica, tem todo um trabalho já que vem sendo feito. É uma readaptação de filosofia, exatamente. É sair da filosofia do Jorge Jesus e entrar na filosofia do Tite, em 2 jogos, né? Isso. E por mais que o Tite, uma vez, numa conversa que eu tive com ele fala que ele tenta repetir na seleção, basicamente, o que os jogadores fazem nos clubes. Mas não dá porque... Cada clube é de um jeito, né? Por causa da característica dos jogadores. Cada jogador desse é o principal jogador de seus clubes. Hoje o Gerson, o Bruno e o Gabigol, o Everton são os principais jogadores da equipe do Flamengo. Só que na seleção, queira ou não, eles são mais um de 11 jogadores. Eles não são os principais jogadores, os protagonistas. E é difícil adaptar a situação do Gerson jogar, se o Neymar jogar mais à frente. Como é que o Gerson vai jogar ali vindo de trás? O Neymar vai estar tampando a passagem dele. O Everton Ribeiro... Então tem tudo isso. Na seleção é muito difícil repetir o que é feito nos clubes. A gente não vê os jogadores que vêm da Europa repetir o que o Firmino faz no Liverpool, no esquema de jogo que ele faz com o Salah, com o Mané, aquele rodízio. Na seleção não tem como fazer. É um jogador que rende muito bem no futebol europeu e não rende tão bem na seleção brasileira. E você conversa com os treinadores europeus, o Firmino é um excepcional jogador. E para nós aqui no Brasil, para o Brasil, para a imprensa, para o jogador, o Firmino não está bem, tem que ser o Gabigol. Mas é difícil repetir na seleção que joga nos clubes.